canal, agora aqui nossa série de automação residencial básica, que a gente quer trazer assim um tipo de automação residencial poderoso, mas ao mesmo tempo bem elementar, que você pode trabalhar só com equipamento de código aberto, com um custo bem reduzido e o mais interessante de tudo, né? Que é uma coisa envolvente, que vai trazer para você muita satisfação aí na medida que você vai realizando os seus projetos. Eu já estou com a série aí bem adiantada, vocês que estão acompanhando, e esse vídeo aqui, o intuito dele é dar uma continuidade no último vídeo da série de automação, que a gente apresentou, introduziu esse tipo de Node aqui, que é um Node que conversa com o sistema da Amazon, né, o sistema de assistente de voz, que é o Alexa, tá? Inclusive, se você tiver um Alexa por aí, é o momento de você estar desabilitando ele ou tirando o microfone, porque eu vou falar bastante a respeito do Alexa aqui no nosso vídeo, tá? Relembrando um pouquinho o vídeo anterior, o que é que tinha acontecido lá, que a gente percebeu com relação a esse Node que emula, na verdade, um hub compatível com o sistema da Amazon, tá? Com esse sistema da Alexa. A gente viu, a gente pôs para funcionar, tá certo? Se a gente entrar lá no site, né, da Alexa na Amazon, você vai perceber que a gente fez ali a busca, né, para descobrir novos dispositivos. Ele encontrou esses dispositivos como sendo compatíveis com esse sistema da Philips Electronics Smart Device, esse Royal, e a gente chegou à conclusão que era um Node bastante interessante para a gente usar, muito simples de usar, e que poderia ser usado com vários tipos de componentes, desde liga-desliga até dimerização e inclusive para RGB, para você estar configurando ou fitas de LED ou próprias lâmpadas RGB, dando para elas a cor que você quiser através do Alexa, inclusive através do próprio Node-RED, que é o nosso objetivo final. Mas o que aconteceu que a gente esbarrou, e aí entra a necessidade de eu estar trazendo esse vídeo, foi quando a gente não conseguiu ter acesso a ele por conta desse Node aqui, ele responder naturalmente à porta 80. Ou seja, o site da Alexa, a nuvem da Alexa, ela conversa com a porta 80, ela vem pela porta 80 para chegar no hub. Só que se você vier aqui e configurar a porta 80, ó, dar o deploy ali, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir conversar. E na mensagem vai dizer, ó, que ele tem um acesso denied, negado à porta 80. No vídeo anterior a gente falou sobre isso, viu que era realmente uma proteção, um sistema de proteção, tá? Com relação à invasão ao sistema, e a gente pesquisando, a gente foi lá no GitHub e a gente identificou o problema e resolveu o problema. De que maneira que nós resolvemos? Aqui a gente, só para relembrar, uma das maneiras era rodar o Node-RED de modo que ele tivesse privilégio de raiz, que é utilizando esse sudo. Nesse vídeo, eu também tenho esse propósito de falar um pouquinho mais com relação a esses privilégios raiz, tá bom? Mas só para a gente ainda estar relembrando o vídeo anterior, ó, o que aconteceu? A gente acabou optando por essa solução 2, que a gente resolveu escrever diretamente no arquivo, na tábua de IPs. O que a gente fez na tábua de IPs? Primeiro, a gente deu permissão para acesso à porta 80,
tá? Com privilégio de raiz, e a gente fez um redirecionamento de porta da 80 para, no caso nosso, foi 80-88. Eu não quis usar padrão aqui do exemplo, tá? E é isso que eu quero estar agora explicando um pouquinho. Por que que eu acabei resolvendo utilizar essa solução ao invés de simplesmente rodar o Node-RED no modo raiz, tá? E aí, então, eu tenho aqui também separado, ó, um artigo que conta até uma historiazinha a respeito do Linux, e lembrando que o nosso Raspberry Pi, ele roda numa versão que chama Raspbian, que é uma adaptação do Linux, ou seja, é uma evolução de código aberto do Linux. Existem vários sistemas reconhecidos do Linux. Tem o Linux puro, aí tem outros Linux que trazem uma interface gráfica. No caso tem o Debian, tem o Ubuntu, e vai por aí afora. Tem vários códigos abertos que trabalham em cima da linguagem Linux, que é a base de programação do sistema operacional. E no caso a gente está trabalhando aqui com Raspbian, que é próprio para o Raspberry Pi, tá? Por isso que ele chama Raspbian, tá? Ou o outro seria Debian. Na verdade o sistema é o Debian. Quando você roda ele no Raspberry Pi, então você adapta ele e ele chama Raspbian. É esse que nós estamos trabalhando, é esse que interessa para nós. E aqui no histórico a gente começa a entender um pouquinho o porquê de não rodar no modo raiz, puramente questão de segurança. Vamos entender um pouquinho, ó. Primeira história rápida, o que acontece aqui, ó? No começo ele está contando aqui que o Linux ele rodava originariamente sempre no modo raiz, tá? Primeiro ele explica o que é o modo raiz, tá? No Linux, o raiz é o administrador, é o usuário administrador, ou seja, é o usuário que tem privilégio de administrador, ou seja, ele faz tudo. Por isso é perigoso você rodar o Node-RED no raiz, porque ele vai abrir, imagina abrir a porta 80 no raiz, que vai entrar, é a porta mais fácil de entrar e de conversar TCP, que é o código mais que você, por exemplo, só fazer um comparativo, o UDP você trabalha com caractere, você envia só caractere. O TCP você envia uma sequência de até 256 caracteres. Então para o hacker é a melhor coisa do mundo, porque ele tem uma frase de 256 caracteres para escrever e para poder acessar o teu sistema. Então, o que eles fizeram? Como eles detectaram esse problema da segurança, eles resolveram, por que eles resolveram esconder o raiz? Por que o Debian, no caso aqui que ele está falando, né, os desenvolvedores do Debian, resolveram esconder o raiz? Aí ele fala, antes todos usavam raiz e normalmente tudo rodava no ambiente raiz. Vamos dar uma pausa aqui, porque às vezes eu posso estar falando coisa que é raiz, é muito fácil, é muito didático, porque a estrutura de diretórios ou de pastas, ela é muito semelhante ao DOS. Quem, como eu, no começo usava o DOS, né, antes do advento do Windows, em 1995, a gente usava só DOS, era comando de DOS. Então tem muita similaridade com o Linux, só que hoje o Linux também já tem interface gráfica. Mas antigamente, como o DOS começou, a gente rodava tudo do terminal, era tudo comando feito direto aqui do terminal, tá? Era assim o DOS antigamente, né? Só para dando uma nostalgia para a turma mais antiga. Eu sei que a molecada de hoje conhece até o terminal, mas não tem muita ideia como é que surgiu isso aí. Mas
Por que eu estou falando tudo isso? Porque olha aqui, ó, aqui fica bem didático e claro para a gente enxergar o que é o raiz. O raiz é aqui, ó. O raiz é o primeiro nível de diretório. Acima dele, ó, quem está aqui no raiz, quem tem privilégio de escrita no raiz, privilégio de leitura é uma coisa. Agora, privilégio de escrita, que é o caso do administrador, quem tem privilégio de escrita no raiz, ele pode alterar tudo que está acima, daqui para cima, porque o privilégio ele é hierárquico. Se você tem privilégio nessa pasta, todas as de cima você vai ter privilégio também. Não só pastas, mas arquivos. Aí você já entendeu qual é o risco, tá certo? Então, pô, se o cara hackeia o teu sistema, entra no teu raiz, ele apaga um arquivo fundamental do sistema, ele trava o teu sistema, ele não utiliza a tua máquina. Além dele poder plantar vírus, phishing, enfim, fazer uma infinidade de maldades, né, que os hackers normalmente fazem. Então, o que eles fizeram? Em vez de iniciar o Debian já com o usuário raiz, no nível raiz, eles criaram um nível superior. Ó. Então, todos os usuários que se cadastrarem sem o privilégio raiz de administrador, eles vão, na hierarquia aqui das pastas, eles já vão entrar nesse nível, quer dizer, eles vão entrar, ó, dentro de uma pasta chamada Home, olha lá, tá? Todos os usuários vão surgir aqui. E eles vão ter só acesso, a partir daqui, né, a essas pastas que têm já a ideia de serem realmente pastas públicas, sem nenhum perigo, nenhum risco de contaminação por vírus, tá certo? Ou de invasão de hacker. Então, o que é esse usuário PI, que é o que na hora que você instala o sistema, você tem que dar uma senha para ele. Tá? Então você acaba sendo o usuário PI. Não é intuito desse vídeo ensinar como criar outros usuários. Tá? Nós vamos ficar entre esse e o raiz nesse vídeo, só para mostrar o porquê. Veja bem, o nosso foco é no Node-RED. Eu não vou entrar aqui em detalhes com relação a... Não quero me aprofundar muito com relação ao próprio Linux. Tá? Mas isso é importante a gente falar para poder justificar a maneira com que a gente lidou com o acesso à porta 80. Então, vocês lembram lá, eu vou até mostrar aqui também, porque eu acho que é interessante, se você entrar pelo PUT, que a gente também já viu em outros vídeos, ó, você tem que logar no Debian como usuário qualquer. E aí, no caso, como o usuário que foi criado por padrão é o PI, você só colocou a senha, ó, você entra, ó lá, com o usuário PI no Raspberry Pi, que é o nome dele, tá? Só para entender, eu acho que é bacana, porque dá para a gente dar uma visão para quem está começando, né? Já entenderam que eu vim parar aqui, né? Eu estou com acesso daqui para baixo. Tanto que se eu vier aqui no terminal e dar um dir, ó lá, ele vai mostrar, você vê, comando antigo do DOS, para quem é dinossauro da informática como eu, que comecei em 1981, conhece bem esses comandos que eles trouxeram para o Linux. Olha lá, o que é o diretório? O que é o dir? É o diretório. Ele vai mostrar as pastas que estão abaixo do local que você está. A gente acabou de ver isso aí aqui, ó. Ele está mostrando justamente esse conjunto de pastas. Aí eu posso entrar em cada pasta, apagar, isso tudo aqui eu tenho, vamos dizer assim, privilégio para trabalhar, porque eu estou logado e eu estou dentro do meu ambiente. Tá? Isso aí acontece também no Windows, acontece em vários sistemas. Então, deixando claro essa questão, ó, tá? O que eu quero mostrar aqui que eu acho que é importante? O meu Node-RED, ele foi instalado já por padrão nesse nível de usuário PI. Aqui eu tenho
todos os privilégios, tá? Dessa pasta para baixo, como a gente falou. Não consigo subir. Agora olha aqui, ó, o que foi que eles criaram lá que possibilitaram um acesso ao raiz, tá? Temporário. Aí é que entra o grande lance nosso aqui, a questão do temporário, tá? Então, por exemplo, se eu estou no terminal, eu posso, usando essa palavrinha que já é bem conhecida, sudo, eu consigo executar comandos, tá? Com privilégio de usuário raiz, tá certo? Lembrando que eu estou num ambiente como usuário com privilégio de administrativo, mas só da minha pasta para baixo. Mas se eu entrar com esse comando sudo, eu mudo para o raiz. Se eu fizer algum comando rodar com essa palavrinha sudo antes, ele vai rodar no ambiente raiz. Isso que eu queria mostrar, que começa a interessar para nós com relação a esse nosso Node aqui, ó. Então veja bem, o que eu estou aqui? Eu estou rodando o Node-RED, que é o padrão dele. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu estou rodando ele como usuário Pi. Ele foi instalado como usuário Pi através do comando sudo, foi instalado no raiz, mas o acesso a ele é de usuário Pi. Cada usuário tem o seu conjunto de pastas. Isso não é diferente. Com relação ao Node-RED, também tudo que eu fizer nesse ambiente vai ficar restrito ao ambiente. E é aí que eu começo a explicar e vai ficar claro para você o porquê de eu não rodar o Node-RED no ambiente raiz. Olha lá. Eu criei este flow no meu ambiente, tá? Que é o ambiente Pi. Agora que vai ficar interessante, ó. Se eu vier por aqui, por exemplo, e parar o Node-RED, ó, veja bem, Node-RED, stop. Veja que eu não preciso usar o sudo. Por quê? Porque eu estou no meu ambiente, ele está rodando no meu ambiente, tá certo? Então eu tenho o privilégio de parar esse programa. Parei. O que vai acontecer? Obviamente, como o meu Node-RED está rodando no meu Raspberry e eu interrompi o funcionamento dele, eu não vou ter mais acesso a ele por aqui, ó, Lost Connection, tá? Óbvio, até aí tudo bem. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero mostrar para vocês a diferença do usuário raiz. Se eu vier aqui agora, ó, eu posso fazer isso, tá? E eu poderia ter entrado como usuário raiz, instalado o Node-RED como usuário raiz e fazer ele rodar no ambiente raiz naturalmente. Não é o caso. Por quê? Porque se eu fizesse isso, eu estaria sempre com essa fragilidade da porta 80 aberta. Mas vamos lá. Sudo, tá? Agora eu vou rodar o Node-RED como usuário raiz, tá? Olha lá a palavrinha, lembra? Eu expliquei isso. Node-RED start. Pronto. Olha lá. Eu vou agora então voltar lá. Pronto, acabou de carregar. Eu vou voltar lá. Repare que a configuração dele continua normal. Só que eu deixei de ter acesso àquele flow que eu criei no meu ambiente de usuário Pi. Agora eu estou no ambiente de usuário root, raiz. Tá certo? Então, eu não tenho mais acesso ao meu flow. E este é o problema. Imagina, eu estou já com o sistema todo instalado, aí de repente aparece um Node que eu preciso utilizar a porta 80. Se eu quiser mudar e trabalhar no ambiente raiz, eu vou ter que salvar todos os meus flows
e depois importar todos do Node-RED no outro ambiente. É possível fazer isso? É possível. Só que não é necessário. Por quê? Porque nesse troubleshooting, como a gente falou, ele deu uma solução. Eu posso só trabalhar com com IP Table e fazer o redirecionamento da porta 80 para a porta 80, para a porta que eu quiser. Uma porta acima dos 1024, que é uma porta segura. Tá? Isso é um outro detalhe, ó. Tá aqui, mas eu não vou explicar. Então eu espero que tenha dado para você entender, tá? O porquê de eu não estar utilizando então a porta, ou melhor, não estar utilizando o Node-RED rodando no ambiente raiz. Tá bom? Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou dar uma parada aqui, a gente vai tomar um café, tá? E eu vou estar produzindo um outro vídeo logo na sequência, também em continuação, e um que eu acredito que eu vou conseguir concluir isso aqui, que é mostrando como é que eu resolvi essa questão desse workaround aqui, tá? Para que toda vez que eu reiniciar o meu Raspberry Pi, essa configuração aqui fique valendo, porque este é o problema. Quando você, com privilégio, como outro usuário usa a palavra sudo, ele é temporário. E aí você, quando você reinicializa o teu Raspberry Pi, isso tem que acontecer, porque lembra que é um sistema de automação, vai faltar luz. Aí volta a luz, o Raspberry volta, só que você perdeu esse privilégio e perdeu esse comando e ele deixou de funcionar e, consequentemente, você vai perder acesso, ou o teu Node Hub da Alexa vai parar de funcionar, porque vão cair esses privilégios que são dados temporários, tá bom? Vamos ficar por aqui, dá o teu polegar para cima aí, faz aí a tua inscrição no canal, pá. Clica no sininho também para você ficar ligado, porque logo logo vai sair o próximo vídeo que eu vou concluir isso aqui e vou terminar a configuração desse Node, que é para a gente andar para frente, tá bom? Tudo de bom, fica com Deus e até o próximo vídeo.